Salve, salve! Muito boa tarde para você. Está começando a edição do Globo Esporte desta segunda-feira. Seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Participe, mande sua mensagem, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela ou salve o número na agenda do seu celular. Vamos dar uma olhadinha aqui no telão, vamos ver como é que está a classificação de momento da Série B do Campeonato Brasileiro. Na liderança, o Clube do Remo com 12 pontos conquistados até aqui. Na sequência vem Avaí, Cuiabá e Vila Nova, as equipes que fecham aí o G4, a zona de acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. E do lado direito você vai ver a zona do rebaixamento com Volta Redonda, Atlético, Paysandu em 19º e o Amazonas, o adversário do Remo no fim de semana, em 20º na lanterna. Papão tem apenas 2 pontos até aqui. Mas o Paysandu segue nessa situação delicada porque sofreu a 4ª derrota na Série B. 1-0 para o Volta Redonda, gol marcado nos acréscimos do segundo tempo. Vamos ver como foi. Para 2 times que tiveram um começo ruim de Série B, 3 pontos tinham um peso de um título. No Raulino de Oliveira, Volta Redonda e Paysandu lutavam pela primeira vitória na Série B. E a luta não era apenas na bola. Em uma disputa pelo alto, Gabriel Pinheiro acertou o Matheus Nogueira. A princípio, foi expulso, mas após alguns minutos de revisão, acabou sendo salvo pelo VAR. Porém, antes disso, Matheus Nogueira teve dificuldades quando saiu do gol. Por pouco, o Volta Redonda não saiu na frente. Com dificuldades para encontrar espaços, o jeito era chutar de longe. Só com Giovani e depois com Borassi, os bicolores conseguiram levar um certo perigo. No segundo tempo, o tricolor resolveu adotar a mesma estratégia. E o gol só não saiu porque Matheus Nogueira deu um jeito. De manchete, desviou o chute de Mirandinho. E na sequência, foi no limite para espalmar a tentativa de Gabriel Bahia. Cansado de chutar, o Volta Redonda resolveu botar a bola dentro da área. Mirandinha perdeu a oportunidade. O Paysandu só foi ter uma última chance aos 45 do segundo tempo. Marlon finalizou mal. Azar do Papão, porque aos 49, Gabriel Bahia cabeceou para conquistar a primeira vitória do Volta Redonda na Série B. Placar final, 1-0 Voltaço. E com um gol tomado no finalzinho do jogo, o Paysandu vê a sua sequência sem vitórias aumentar para 9 partidas. E como se isso não fosse o bastante, os bicolores ainda permanecem na zona do rebaixamento da Série B. Naturalmente, se a gente passa nessa quantidade de jogos sem vencer, porque está faltando alguma coisa, né? E entre tomadas de decisões, né? Não só isso, um contexto geral, a gente tem que tá se ajustando melhor. Eu preciso também, né, talvez organizar melhor a equipe dentro de campo para que os jogadores possam tomar melhores decisões. Eles ameaçaram, eles conseguiram finalizar, assim como também nós tínhamos a oportunidade de poder ter tomado melhores decisões e ter finalizado mais na partida. Já o Remo venceu o Amazonas no Mangueirão. Foi a 3ª vitória seguida dos azulinos em casa, mantendo os 100% de aproveitamento. Vamos ver como foi esse jogo. Não tem critério! Não tem critério! O clima esquentou na zona mista do Mangueirão. O diretor de futebol do Amazonas, PC Guzmão, bateu boca com Sérgio Papelin, executivo de futebol do Remo. Tudo isso depois de reclamar bastante com a arbitragem. O principal motivo foi esse lance em que o time amazonense pediu pênalti de Klaus em Kevin. Bom, voltando um pouco no tempo para falar do jogo, os azulinos compareceram em grande número. Mais de 31 mil torcedores lotaram o Mangueirão para ver o duelo de nortistas na Série B. E o começo da partida foi pegado. O Amazonas cometeu 6 faltas e levou 2 cartões amarelos em menos de 10 minutos de bola rolando. No primeiro lance de perigo, Viseu finalizou por cima do gol. Só que o atacante queria pênalti depois de ter recebido um chute na perna esquerda do zagueiro Alisson. Na cobrança de escanteio de Sávio, Pavani subiu mais alto e cabeceou para marcar Remo 1-0. Na tentativa de empate do Amazonas, Jackson encheu o pé e Marcelo Rangel mandou para escanteio. Na sequência, o mesmo Jackson acertou o travessão e se deu mal na dividida com Reinaldo.
O zagueiro do Amazonas precisou de atendimento depois do choque de cabeça. Antes do fim do primeiro tempo, o Remo ainda teve 2 boas chances para ampliar o placar. Na volta do intervalo, o time azulino seguiu atacando, buscando o segundo gol. Para o Amazonas, as coisas se complicaram ainda mais quando o Alisson recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. O Leão se manteve no ataque, mas sem acertar as finalizações. Mesmo com 1 a menos, a onça ainda tentava, como nesse chute de Luan Silva. E aí veio o lance que gerou a revolta do time amazonense. Na disputa com Klaus, Kevin caiu dentro da área e o árbitro não marcou nada. Nem o VAR foi chamado. Poucos minutos depois, Regis fez boa jogada e marcou um bonito gol. Só que depois da revisão do VAR, o árbitro marcou impedimento de Ítalo, que ficou na frente do goleiro em posição irregular. Não fez falta. O Remo derrotou o Amazonas por 1 a 0 para a alegria do fenômeno azul. Vitória magra, sim, mas suficiente para manter o Leão invicto nessa Série B. São 12 pontos em 6 rodadas. Campanha positiva nesse início de brasileiro. Estou muito feliz com aquilo que a equipe apresentou. Mais uma vez, defensivamente se portou bem, sólido, mais um jogo sem sofrer gol, mais uma vitória. Tem muitos pontos positivos, mas claro, a gente também a gente sabe internamente que a gente pode melhorar em várias outras situações para melhorar o nosso rendimento e continuar brigando entre os primeiros colocados. A gente fala agora de Série D porque o Águia e a Tuna, que estavam com 100% de aproveitamento até então, tropeçaram nesse fim de semana. O Azulão Marabaense empatou em 1 a 1 com a equipe do Manaus no Zinho Oliveira e a Tuna perdeu por 3 a 0 para o Manauara lá em Manaus. Agora o Azulão é o vice-líder e a Tuna está na 3ª colocação. Vamos agora falar de boxe, porque o município de Tailândia, no Nordeste Paraense, recebeu mais uma edição do projeto Nocaute na Violência. Nem sempre uma noite vitoriosa termina com vitória. O Nocaute na Violência foi mais uma vez a Tailândia. 16 lutas programadas, ginásio lotado, mais de 5.000 pessoas presentes. Maravilhoso ter um esporte, um evento desse aqui no nosso município, em prol dos esportes, dos atletas, das crianças, dos adolescentes da cidade. Isso é sempre muito positivo e soma muitos pontos positivos para a nossa cidade, para o nosso CT e para todas as outras academias do município. E claro, é sempre uma honra estar recebendo todos os visitantes. Teve a apresentação de garotinhos. Danilo Germano e Cauê Eduardo fizeram uma exibição, sem vencedores, uma luta um simbólico empate de incentivo à prática da modalidade. Mas nunca será só isso. Tá emocionado, cara? Sim, muito. É uma realização, Bruno. Uma realização muito grande. A noite ainda reservou 3 disputas de cinturão. Em uma delas, Leandro Guilherme enfrentou Henrique Cauã e faturou mais uma vez o cinturão na categoria meio médio ligeiro. Olha, foi 3 meses de preparação, entrando muito duro para isso, né? Tô muito feliz. É o meu quarto cinturão onde é que eu tenho, no meu quarto. Vou buscar mais e mais. Ultrapassou 5.000 pessoas. A gente fica maravilhado com isso, porque a gente está conseguindo fazer com que o nocaute alcance lugares diferentes, trazendo joia para a prática do esporte. Isso para a gente é gratificante, a gente vê que a gente está tendo sucesso nisso aí. A gente começou timidamente com 4 academias, 2 nós estamos, graças a Deus, expandindo muito aí, comentado no Brasil todo, nocaute na violência. Os comentários no Brasil é o nocaute na violência. E a Flaviana? Há 1 ano ela decidiu lutar artes marciais, para fortalecer também a mente. Tem muitas crises de ansiedade, né? Eu tava, à beira de uma depressão mesmo. Eu passava as noites em claro, via o dia amanhecendo. Então, até que um dia eu falei, eu tenho que dar um rumo, né? Na minha vida, eu tenho que virar essa página. Além de treinar e trabalhar todos os dias, Flaviana acompanha o filho nas terapias. Este é meu filho, Arthur. Ele foi diagnosticado, né, com aspecto autista. Desde os 2 anos e meio ele faz acompanhamento e ele só veio receber o diagnóstico dele mesmo, o laudo, quando ele ia fazer 9 anos de idade. Como o esporte mudou a vida dela, decidiu levar o Arthur para vivenciar a transformação também. Como foi importante para mim,
né, pra gente enfrentar as dificuldades do dia a dia, as minhas dificuldades, eu achei muito importante, né, colocar o meu filho aqui. E até então ele desenvolveu muito rápido. Sábado ela subiu num ringue para lutar pela primeira vez na vida. A adversária, Suzana Teixeira, também de Tailândia. Na torcida, Arthur e a vovó Nazilma. Aflição, claro. O duelo foi equilibrado. Flaviana e Suzana aplicaram golpes contundentes. Mas por decisão dos árbitros, a estreia não teve vitória. Mas Flaviana pavimentou uma trajetória vitoriosa quando, há 1 ano, decidiu lutar pela vida e pelo filho. A minha mãe lutou bem, ela falou assim, eu não sei, ou vou ganhar ou vou perder, mas ela ganhou o segundo lugar. Foi maravilhoso pela primeira vez, né? Eu não tinha nenhum ano de academia ainda, mas enfrentei as barreiras e consegui. Os meus professores, mestre Mike, meu professor Cleils, me salvaram também. Bacana, depois tem a vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo com gol de Gabigol. Tchau. Dona de mim. Anos atrás, Leona sofreu uma perda que acabou também com a relação que tinha com Marlon. A dor da morte do nosso bebê,